aí você foi, sobreviveu um monte, né? Sim, a maioria dos caras que estavam lá naquela época ali sobreviveram um monte de coisa. No tempo que eu fui, em 2015, quando eu voltei no final de 2016 ali, já estava melhor, 2017. Mas em 2015 eles diziam que a expectativa de vida de um soldado era 2 anos no máximo. Tipo, o cara que estava lá 2 anos já era tipo considerado um Superman, assim, um herói. Todo mundo conhecia o nome do cara. Tu ficou quase um ano, né? Juntando os dois. Não, mas não seguido. Não seguido, né? Mas, pô... Mas isso te dá, tipo aqui no Brasil, isso te dá alguma patente, alguma coisa? Ou você é uma pessoa comum igual nós dois? Não, sou super comum. Então, tipo, isso não te Faço dá... questão de ser comum. Não, mas eu falo, tipo... Um reconhecimento você teve? Um policial. Não sei, cara. Eu nunca fui perguntar isso aí, nem me informar disso aí. Mas nos Estados Unidos você tem? Ou não? Não, só porque eu servi lá, mas não tem nada a ver com o meu trabalho voluntário na foi Síria. voluntário, né? E tem registro, por exemplo, de pessoas que foram lutar, voltaram para casa e estavam tentando ter a vida normal e, por exemplo, o Estado Islâmico foi atrás de um soldado que fez mal para eles? Ou eles entendem, por exemplo, o cara saiu da guerra? Que é complicado, Cara, né? eu nunca ouvi falar de eles virem atrás de alguém. É porque os caras já tem lá na ponta da... Tá lá já, né? Não precisa nem sair dali. Já tá o confronto 24 com 24. É porque lá também... É o que eu digo assim, se você é uma pessoa comum e você mata uma pessoa envolvida ali, você tá ferrado pro resto da vida. Você entendeu? Mas se você é um soldado e vai embora depois... Aí capaz, eu acho que eles entendem, né? Que fazia parte do confronto. Eu não faço a mínima ideia, o ponto de vista deles. Provavelmente entender eles não entendem, é que eles não vão entendeu? atrás, né? Eu acho que eles não vão atrás e eles não têm a capacidade, entendeu? De ir atrás também. É porque fazer um atentado em outro país já é complicado, né? Os caras já voltam de... E também eles devem ter outras coisas mais cabulosas. Né? Imagina, o cara vai fazer uma missão para ir buscar um cara lá no Acre, só um. Ah, não, já tem um monte lá, vamos focar aqui. É diferente, né? E os curdos, eles são... Eles já eram daquela região mesmo. Os curdos antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial, eles tinham o país deles, né, que era o Kurdistão. Daí a Europa foi lá e mudou, né, o mapa mundial. Né? Uhum. Foi um francês, eu acho, que fez isso. E simplesmente dividiu, né, Irã, Iraque, Turquia e Síria, botou as linhas diferentes e o Kurdistão desapareceu, já não foi mais um país. E eles receberam a promessa que um dia o país ia ser dado de volta para eles, e nunca foi. Então eles são... Eles eram turcos, né? Ali onde a Turquia hoje não é? Eles são um povo diferente, eles são outra raça diferente. Eles não pertencem a nenhuma raça daquelas, eles não são turcos. Eles realmente tinham uma propriedade, eles não são turcos, eles não são... Mas o território que era deles árabes, tá com quem hoje? Não existe mais, então? Não existe mais, daí eles moram dentro dos outros países, né? Eles ainda consideram na vida deles o mapa deles, mas esse mapa a nível mundial não existe, né? O país deles. Daí eles receberam uma promessa da Europa, que a Europa ia dar um país para eles, que até hoje eles estão esperando, né? Imagino. Porque europeu é igual americano ali. O europeu fez dessa maneira porque era o caminho mais prático de mandar o óleo para dentro da Europa, sem cortar muito caminho, né? Que é pela Turquia. Daí eles resolveram que se eles mudassem as fronteiras ali, ia ficar mais fácil para fazer o transporte, né? E nessa transição econômica, o Kurdistão perdeu o país, o povo curdo. Você fala, tá bom. Daí eles estão até hoje tentando recuperar essa área. Hoje em dia eles nem querem um país, mas eles querem uma região autônoma. Igual aconteceu com Israel. Isso. Eles querem essa mesma coisa, que eles têm direito de criar as próprias leis, falar o próprio idioma, né, cantar as próprias músicas sem ser discriminados, ter a própria cultura deles, né, que agora nesse momento eles não têm o direito, todo mundo discrimina eles. Lá na Síria também? Sim, o ditador super discriminava eles. Então. Tinha até lei que eles não podiam plantar árvores, nem nada disso. Se tu fosse um curdo, tu não poderia plantar árvores. Por quê? Porque tu mora no deserto. Tu tem... Né, no deserto, se a tua casa é rodeada de árvore, que é um sinônimo de tipo que tu estás bem de vida e coisa e tal. E
E eles queriam manter os curdos como segunda classe cidadãos, tipo a galera que trabalhava para o pessoal que tem grana, tipo uma mão de obra mais barata. Daí tu proíbe aquele povo de ter animais e plantas de árvores e coisa. Daí tu tem que trabalhar para alguém que tem. Então tu fica limitado pro resto da vida. Em população eles são grandes? Tipo, em números? São, são em milhões naquela área toda ali. Acho que na Turquia tem 14 milhões deles. Na Síria tinha 2 milhões só. E ainda tem um pouco deles no Iraque e no Irã. Não é um vilarejo não, né, não. Uma nação, um povo todo. Eles falam o próprio idioma. Não, para de conseguiu tirar agora. eles. Tipo, os caras... Não, para de existir teu país, pronto, acabou. Não tem mais. Tipo, porque ninguém a olha Europa por isso. tinha aquele poder naquela época, né? Isso há quantos anos tanto atrás? é que eles mandaram os judeus de volta para Israel. Israel era Palestina. Já tinha gente lá, já tinha uma cultura. Os europeus decidiram, não, agora vai ser Israel. Pronto. Que doideira, né? Tanto que Israel... Os judeus vão para lá, pronto, acabou, não tem conversa. Tanto que Israel quase não é aceito naquela região ali como realmente um país também, né? Não, ninguém considera eles um país, porque eles foram obrigados a engolir, né? Que nem os times de Israel... Tipo, eles não entendem até hoje porque um pedaço da Alemanha não foi dado para os judeus. Por que eles não deram a Alemanha para eles? Né? Fazia sentido, né? Foram dar um pedaço de um país lá no Oriente Médio que nem tinha nada a ver com o conflito dos outros. E ainda que tinha uma cultura totalmente, né? Mas porque está na Bíblia e coisa e tal. Daí a galera começa a misturar com religião e dizer que o livro sagrado dizia que aquele pedaço ali era deles. A gente trouxe aqui um cara que foi sobrevivente do Holocausto. Aí ele é judeu. A gente conversou sobre uma tentativa que eles tiveram de trazer para a Argentina. Transformar a Argentina num país judeu. Podia ter acontecido. Mas por quê? Mas isso a gente ia falar, pô, o que eu tenho a ver com isso também? Ia acontecer a mesma coisa com a Palestina. É a mesma história. Provavelmente os argentinos iam estar em guerra. No meu bom senso, cara, como eles dividiram a Alemanha entre os Estados Unidos e a Rússia, que ficou, né, ficou Berlim lá, que virou a metade comunista e a outra metade democracia, né? Por que eles não deram para os judeus? Sim. Né, vamos dar Berlim para vocês. Vocês vão ficar na Europa e vai ser de vocês. Agora a Argentina lá na ponta que não tem nada a ver com a situação. Não, vamos para lá. Não, mas para mim isso aí é outra forma de racismo, entendeu? Sim. Por tabela, tipo assim, vocês sofreram, mas nós não queremos vocês aqui, nós vamos mandar vocês lá para um canto. Outra raça que nós não gostamos também. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí, mas é verdade, né? Porque, tipo assim, não era só os judeus, era qualquer raça era inferior a eles, né? Tipo assim... Não, mas os judeus mas foi os judeus que eles foram mais atrás. Não, sim, mas as outras raças também era inferior, né? Sim, tipo, era, não, a gente é os puros. Uma hora ia ser caçado também se eles tivessem progredido, né? Só vai ter nós aqui no mundo. Até alguns... Tinha uma raça realmente que eles queriam, né? Tipo assim, alguns brancos também iam ser descartados. Sim, sim. Tá, mas tipo a Alemanha, o Hitler, os exércitos do Hitler chegaram até o Egito. E eles não eliminaram todo mundo, não eram da mesma raça. Os árabes não são nem parecidos com os europeus. Porque eu pode ver que não tem na história, tipo, nós chegamos no Egito e exterminamos todo mundo. Não, era pegação de pé mesmo contra os judeus, entendeu? É tipo, as outras raças de repente nós vamos deixar, mas essa nós temos que exterminar de certeza. Tinha um plano, né? Ele contou pra nós, teve um plano, teve uma reunião, uma organização, os caras fizeram, a partir de hoje tem o projeto acabar com os judeus. Então tinha que acabar com todos os judeus da Europa ali, né? É o que eles queriam fazer, limpar. E acho que foi o discurso mais fácil também de se vender naquela época, eu acho. Que era o povo que tinha um volume, mas era espalhado. E também já tinha alguns preconceitos contra esse povo. O povo já andava, por exemplo, tinha local que o judeu tinha que andar já mostrando que era judeu, mesmo antes, né? Tinha lugar que os judeus estavam isolados, assim, em território. Então sempre já estava meio difícil. Aí tinha a questão dos judeus serem banqueiros. Aí a Alemanha dá uma quebrada depois da Primeira Guerra Mundial. O país todo fica... o país tinha que dar 14% que ganhava, né? Depois tinha que dar tudo 14% para os países que ganharam a guerra dele. Perdeu o território, perdeu tudo. Aí vem um louco, psicopata, falando que é culpa dos judeus, erguendo a economia do jeito que dá, porque querendo ou não, ele foi fazendo
Porque como é que ele ergueu a economia? Você bota um monte de judeu para trabalhar para você de graça, escravidão, que é algo melhor do que um modelo de negócio mais barato do que a escravidão. Ele gerou a escravidão. Então, os judeus chegou uma hora que tinha uma hora que ele queria exterminar socialmente, aí eu acho que ele foi percebendo, pô, eu acho que eu posso fazer cada vez mais. Aí ele foi criando, até chegou uma hora que já a ideia não era nem mais só exterminar. Acho que ele não ia exterminar todos os judeus. Eu acho que ele ia manter os judeus para serem escravos dele, se ele conseguisse continuar crescendo. Que é o que virou, né? O Auschwitz virou isso, virou uma fábrica de Não, tudo. e talvez ele faria isso com as outras raças também. Ele se ele expandisse mais, né? Se tivesse mais poder também, né? Que o problema foi que para ele ali, ele já num período curto, né, de tempo, se você for pegar, ele já topou ali a Rússia, né? E a Rússia tinha feito um tratado com eles, mas eles também não cumpriram a parte, ninguém cumpriu, já estavam fazendo um negócio que o mundo todo estava voltando. É difícil, né? É quase impossível tu derrotar um país que tem uma extensão território, né? enorme tem daquela todos forma. os territórios, né? Tem porque tu gelo, pode, terra, porque tu tudo. pode recuar para sempre e teu inimigo país, vai né, ter que avançar e não tem como, entendeu? Esse sempre foi o grande truque da Rússia. Eles né? iam destruindo a tudo, Rússia né? sempre recua. Eles recuam o máximo que eles podem. Daí o inimigo morre no caminho tentando alcançar eles, ou enfraquece, né? Daí eles voltam com a força toda e derruba todo mundo. Porque é uma extensão enorme, tu não consegue nunca alcançar alguém se ele está recuando naquela velocidade ali. Né? A mesma coisa aconteceria em uma guerra contra a China. Os caras têm uma extensão de território, eles podem recuar a vida toda e não tem como... Porque para manter um exército andando, caminhando, só em suplementos e alimentação, é muita coisa. Daí tu vai tentar invadir um país que o cara pode recuar 3, 4 anos seguidos, tu sempre vai perder essa guerra, não tem como ganhar. E aí foi o erro dele, né? Porque ele queria fazer justamente o que ninguém tinha conseguido, né? Ele queria fazer o impossível. Não, e ele ainda foi tentar fazer no inverno, que é pior ainda. Aí é foda, né? É igual o Morro do Dendê, é ruim de invadir. O bagulho é doido. Mas eles perderam muita gente na Rússia. Porque eles já estavam lutando de facão, inchado. Também tiveram que destruir boa parte da Rússia depois, né? Não, eles destruíram já antes. Sim. Para recuar. Depois que os alemães chegaram, eles foram cada vez... Eles foram recuando e destruindo. Daí os caras chegavam na cidade, não tinha nada para comer, não tinha nada para beber, coisa e tal. Daí tinha que trazer lá da Alemanha até ali. E foi ficando cada vez mais caro, mais difícil. Cada vez mais fraco. Tu vai matando no cansaço. É a estratégia dos caras, imagina. No Brasil dava pra fazer se fosse assim, né? Se a guerra Por causa disso que a Ucrânia, né? Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia é tão importante, né? Porque a Ucrânia, em 400 quilômetros, tu chega dentro da Rússia, né? E os Estados Unidos... Daí eles não querem dar... A Rússia não quer dar esse espaço de território de jeito nenhum. Eles querem cada vez aumentar mais, porque daí eles têm mais espaço para recuar para trás. Para não abrir um caminho ali para os outros entrar, né? Exatamente. Mas Rússia... tudo ali é meio assim, né? É um caminho para se aproximar um do outro, né? Mas a Rússia não também. Ela fica lá em cima, né? Não tem muitos países colados. Não, mas a Rússia tenta também o mesmo esquema geográfico que os Estados Unidos tenta. A Rússia tenta se a Alemanha tivesse chegado na Inglaterra, eles já iam ficar próximos dos Estados Unidos para atacar. E mais fácil para atacar a Rússia também. E a Rússia perdeu o Alasca, né? Mas também não é revelado. Não, ninguém sabe de onde vem. Mas aí você tem dupla nacionalidade, você é americano e brasileiro. Sim. Entendi. Mas o que te levou aí morar lá? Nada em particular. Na altura eu tocava numa banda de rock portuguesa e o guitarrista inventou que ele queria ir tocar lá nos Estados Unidos e eu fui junto na banda. Chegando lá, nós começamos a trabalhar e acabamos ficando lá mais tempo. E a parte de documento, você Não, na época que eu fui era bem diferente de agora. Agora é super complexo. Né? Porque foi antes do atentado das Torres Gêmeas, né? Bem antes. Daí, se tu ficasse lá, tipo, 5 anos trabalhando e coisa e tal, e já te dava o green card, daí se tu não tivesse nenhum crime, ou ficha criminal, coisa e tal, tu podia pedir para cidadania, era completamente diferente. Hoje em dia nem tem como fazer isso aí. Na crise da imobiliária, aliás, tipo, você comprava uma casa de $100 mil e ele já dava o green card para você. Hoje em dia já tá...
Até para tirar o visto de turismo já não dá, tá quase impossível, só para ir dar uma visitadinha. A galera agora tá sendo barrada, né? Normalmente quem consegue ir é quem já tem. Os Estados Unidos, eu acho que ele tem 12 milhões de ilegais, né? Tem Mas a maioria deles é mexicano. mexicano. Né? Eles veem como latino, é brasileiro, mexicano, é tudo latino, tipo assim, eles. Não, mas os mexicanos, tipo assim, eu trabalhei com vários, né? Eles saem do país deles e eles entram nos Estados Unidos, né? Daí eles trabalham uma época e eles voltam para casa com o dinheiro, com o dólar, que vale muito mais, né? Sim. Mas na estatística eles não marcam desse jeito, né? Eles marcam como, nós temos 12 milhões de ilegais dentro do país, mas não é bem assim. Esse pessoal está transitando, eles entram e saem, né? Tipo que na época de colheita eles vêm tudo para os Estados Unidos, daí depois eles voltam para casa, né? Também não tem que, se eles tirassem todo mundo, os ilegais que estão lá, os Estados Unidos financeiramente ia perder, né? Porque os ilegais fazem um trabalho que os americanos não fazem, né? De colheita e coisa e tal. Tipo, se tu for pagar o americano, né? Ganha de $25 para cima. Sim. Tu vai pagar para colher tomate, 20 quanto que o tomate vai custar, né? Tipo, os ilegais trabalham 9, 8, 12 dólares a hora. Eles aceitam, né? Porque tá ilegal. E eles sabem, né? O que eles estão fazendo. Tipo, e você não vai ver o americano trabalhando na construção, tipo assim, é difícil, né? É mais trabalho de legal, de colocar tijolo no chão. Eu falo porque eu tenho muito amigo lá. Uber, Lyft, esses trabalhos é tudo ilegal que faz, né? Entregar pizza. É tudo... Entregador. De pizzaria tem um monte. Tem um monte. Aí vai ver, os americanos falam, não, deixa eles aí, pô, pra ocupar esses cargos. E pra eles mas se bom, começar né? a ganhar uma grana já... Mas, tipo, meus amigos, eles estão lá ilegal há mais de 6 anos e estão bem de vida. Tipo, lá se você trabalha, você ganha, né? Você tem essa diferença, tipo, do no Brasil. final é igual, cara. A dificuldade é a mesma. Tanto Não, lá falo como financeiramente. Aqui. Não, financeiramente se tu converter, né? O que tu ganha lá pra cá. Porque se tu vive não, lá com a grana que tu ganha lá, não é nada também. Tipo, é que o nível de vida do estrangeiro lá é bem baixo, cara. Não, comparado aos americanos. Mas se comparar com o nosso, é melhor. O modelo americano com o modelo brasileiro o americano consegue comprar coisas com muito menos trabalho, né? Que nem um iPhone para o americano vai custar o quê? Um mês de serviço? Não, o brasileiro isso. O brasileiro vai custar um ano hoje, um salário mínimo. Porque o iPhone 12... Lá, você compra um carro com um mês de trabalho. Você compra um carro com um mês de trabalho. Depende. Não, um carro para você trabalhar. Se for comprar coisa, sim, mas para qualidade de vida, não, cara. Tipo, por exemplo, estrangeiro vai ter que trabalhar 12, 14 horas por dia, vai ter que trabalhar sábado e domingo, feriado, não vai ter direito a nada, coisa e tal. Um americano não vive assim. Sim. Tá ligado? Tu tem dinheiro para comprar um iPhone, mas, tua vida é uma bosta, né, cara? Tu não tá vivendo realmente. O cara que sai daqui vai tá pra lá de escravo, difícil, né? Você pode perder tudo a qualquer momento, né? Também. Você tá deportado. Aí é foda. Você constrói uma vida. Não, só vale pra quem é de lá mesmo, então. Não, eu acho que o ideal é, tipo assim, pra quem tem vontade de ir, né? É ir pegar o dólar e trazer pra cá onde o dólar vale mais. A galera faz, tipo... Outra coisa, eu não vejo sentido, cara. E viver na terra dos outros pra ter uma qualidade de vida pior do que tu tem na tua terra, eu não vejo sentido nisso. Só pra tu comprar um iPhone ou outra coisa qualquer. Que tem que continuar trabalhando pra sempre muito, né? Porque não vai ter emprego pra tu, né? Lá tem um monte de emprego, cara, mas... Mas tem como escalonar? E subindo de posição? Dificilmente. Não, tipo, eu tenho um amigo que ele entrou pelo México lá em 1990 e pouco. Ele entrou, começou a trabalhar de tijolo, payment, uma parada, seu nome não sei. E hoje ele é dono da empresa. Hoje tu consegue abrir uma empresa, essas coisas tu consegue, né? Eu tenho 4 amigos que é dono de empresário lá. Mas nesses ramos, né? É super difícil, cara. É difícil. Mas também nesses ramos de construção, Tipo, vai ser difícil limpeza. Um brasileiro abrir tem umas empresa. Histórias, né, cara? Tu ouve histórias de brasileiros que se deram super bem, ou qualquer outra raça, né, que se muda pra lá
Mas, tipo, se tu botar em estatística, vai ser 1% da galera toda que vai. Uhum. Não é a grande maioria que se dá bem. Não é todo mundo que vai que consegue transformar a vida, né? Não, mas a maioria eu acho que vai só pra juntar um dinheiro mesmo, né? Pra falar, Que é o ideal, né? ficar 4 anos lá e junto o dinheiro de comprar uma casa no Brasil. É isso mesmo. E Dá faz- pra juntar, será? Dá. Porque o pessoal só vai pra trabalhar, né? Depende, né? Se tu for aquele brasileiro que tá viajando o tempo todo e curtindo os É. Estados Unidos, não. Esse negócio Tem que Mas ficar tu em casa, economizar, comendo pouco. Porque imagina, trabalha 12 horas por dia. No mínimo $10 a hora. Tipo assim, no mínimo os estrangeiros ganham umas 120 10 dólares por dia. por dia. Aí, tipo, hoje em dia o dólar, se fosse hoje em dia, um cara, vamos supor, pô, tô aqui há 3 anos, juntei, sei lá, $150 mil. Se converter hoje pro Brasil, é 600 pau, né? Por aí. Não, 500, dá 500. mais 150 mil dólares. É grana, hein, pra juntar lá. é É, né? super difícil. Muito difícil. Consegue o quê? Uns 6 meses o cara vai conseguir isso. Não, uns não 10 falam mil. não. Nos 6 meses, nós falando de anos. 10, 20 mil se trabalhar muito. Falando de anos. É, porque é o tempo que dá pra ficar sem problema, né? Não. É só o Com tempo. visto. É só 6 meses você pode ficar. Então, aí tu fica 6 meses, junta uma grana assim e volta. Não, e não tem como juntar grana de 6 meses, não. Porque só pra você chegar, você já tem que levar um dinheiro, né? E gasta lá, né, pra se manter também, né? Gasta em Ah, dólar, né? cara. Que tá... Vamos supor, tá tu e tua mulher ilegal. Se ela ficar grávida, meu filho, tudo que você juntou vai pro parto. Que lá não tem isso de grátis, não, né? Não, Hospital grátis, só pra a ambulância sair do lugar. tem nada de grátis. Só pra ambulância sair do lugar pra ir te buscar não sei quantos. Tem SUS, uma filazinha igual ao Brasil. Um É o que eu tô remédio- falando, a qualidade de vida tu vai perder muito, entendeu? Aqui no Brasil tu tem um filho, tu tem creche gratuito. Mas o que te deu essa iniciativa? Não, vou ser voluntário, eu vou ir pra lá. Então, eu sempre tive vontade de ser voluntário, né? Tipo, talvez em África ou algum outro lugar. Daí quando eu comecei a assistir, né, os conflitos na Síria, na Guerra Civil e as barbaridades que o Estado Islâmico estava fazendo contra o povo, eu tentei participar de alguma forma. Daí eu comecei a procurar meios de ir para lá. Foi como é- difícil? Foi fácil? Foi super difícil, na verdade. O conflito brabo começou em 2014 e ali final de 2014 eu comecei a procurar meios de ir para lá, fazer algum tipo de trabalho voluntário. Mas o que tu fazia na época? Na época eu estava trabalhando em construção civil mesmo. E tu só queria realmente ir pra lá. Mas tu tinha algum, por exemplo, tu já sabia mexer com arma? Sim, eu tinha experiência militar. Eu servi quase 3 anos na infantaria. Então tu já tinha uma experiência. E aí tu foi pra onde pra conseguir se cadastrar pra ir pra lá? Então, eu fiquei no Google procurando maneiras de ir para lá, eu não encontrava. Daí, depois de um tempo, eu encontrei uma página no Facebook que se chamava Lions of Rojava. Daí, naquela página, tinha só fotos de pessoas que eu via que não era de lá, que estavam servindo de voluntários lá. Tipo, mas eles estavam tudo com uniforme de exército e coisa e tal. E eu mandei uma mensagem para eles, né, perguntando, como é que eu faço para ser voluntário? Daí eles levaram ali 2 semanas para me responder, e quando eles responderam, eles disseram, compra passagem e manda foto da passagem. Daí eu pensei, deve ser uma piada, né? Algum esquema para... Não pode ser verdade. Né? Porque eles não perguntaram mais nada, não pediram informação nenhuma. Daí eu mandei uma série de perguntas, né, de dúvidas que eu tinha, e eles não responderam nada. Daí depois de umas 2 semanas eles mandaram uma frase só, dizendo, quando tu tiveres a tua passagem, nós te damos um número de telefone. Daí eu fui e comprei minha passagem. Sem saber se... Não, sem saber nada. De olho fechado, tipo assim, e eu fiquei o tempo todo pensando, deve ser algum esquema, né, deve ser mentira. Mas tu pensou assim, vou abandonar as coisas que eu tenho aqui. Porque é doideira, né? Ir pra guerra não sabe se volta. Eu estava tão encarnado, eu estava com a minha mente com tanta vontade de ir, eu já tinha decidido que eu ia dar um jeito de chegar lá de alguma forma. Mas aí você comprou a Que não- passagem, mandou pra eles a número, como que foi a transição? Foi simplesmente isso aí. Eu comprei a passagem, tirei uma foto, mandei para eles, com uma série de perguntas, eles não responderam nenhuma das perguntas.
E eles deram um número de telefone. Eles disseram, quando tu chegar no aeroporto em Sulaymaniyah, no Iraque, tu liga para esse número. E aí você chegou lá, ligou? Não, eu cheguei em Sulaymaniyah, é um aeroporto que parece um galpão, assim, parece um armazém. O avião aterrissou às 3h30 da manhã, no meio da noite. Porque os voos para lá não vão durante o dia, né? Eles têm medo de alguém derrubar o avião e coisa e tal. Então, às 3h30 da manhã pousou lá. Daí eu desci naquele galpão, eu pensei, cara, deve ter algum atendente, que nem um aeroporto normal, né? Não tinha nada. Tinha um taxista no coisa. Daí eu cheguei para ele falando inglês, e ele mal entendia inglês, sabia uma palavra ou outra. Daí eu fiquei apontando para o número do telefone, né? Ele tentou várias vezes, não deu nada. Daí eu pensei, não, era uma piada, né? Só para fazer a pessoa vir até aqui, só para sacanear todo mundo na internet, né? Daí eu pedi para ele, hotel, me leva para um hotel, até que ele entendeu. Daí eu entrei no táxi, já devia ser umas 4 da manhã. O táxi era todo plastificado, cheio de plástico. Pensei, cara, eu nunca mais vou sair desse lugar, tá ligado? Para não sujar Daí, de sangue, para ele né? sair do aeroporto, tem um monte de barricada de militares abandonados anos atrás, né, das guerras e coisas e tal. Daí ele vai passando pelo aquele monte de concreto e coisas no meio da estrada, assim. E eu tentando o tempo todo marcar, mais ou menos, os prédios e coisas e tal. Tipo assim, se eu sair correndo, eu acho o caminho de volta para esse lugar. Mas a próxima cidade era tipo uns 45 minutos dali. Meu Deus. Ele me levou para a cidade, nós chegamos lá, estava quase amanhecendo. E não tinha ninguém no hotel. Ele ficou batendo na porta. Porque lá os hotéis são super pequenos, né? Daí quando eu entrei no hotel, tinha um carinha lá que abriu a porta, acordou, abriu a porta e ele já falava mais inglês. Daí eu mostrei para ele o número, eu disse o que eu estava fazendo lá e coisa e tal, que eu estava tentando entrar em contato com aquele pessoal do número, ele tentou várias vezes, não conseguiu. Daí ele disse, tem um quarto em tal, no 2º andar, para te ficar. Daí quando eu estava subindo a escada, ele disse, espera aí, talvez esse número não seja desse país, seja de outro país, deixa eu mudar o código da frente. Daí ele mudou o código e deu certo, um cara atendeu o telefone. Daí o cara disse, amanhã às 3 da tarde nós vamos ir buscar ele. Aí no outro dia, chegaram lá? Daí eu entrei no quarto. Mas tu não tinha ideia de quem era? Não fazia a mínima ideia de quem era. Tu foi pro Iraque. Aham. Tá, tu foi pro Iraque sozinho. Porque não tem como entrar na Síria, né? Porque as fronteiras é um país em guerra, daí todas as fronteiras são fechadas. Tem que ir por terra. Isso. Tá, e aí você foi sozinho, não tinha ninguém lá. Ele vai continuar, né? Ele entrou no quarto, bora que eu gosto de ouvir história. Igual filme. Eu tô imaginando aqui certinho, tô construindo a história. Não, eu entrei no quarto, a minha primeira reação foi botar todos os móveis contra a porta, tá ligado? Eu não fazia ideia quem ia vir me buscar ou quantas pessoas vinham me buscar. Naquela altura, a minha imaginação já estava tipo, é o próprio Estado Islâmico que criou isso tudo para vir me pegar ou alguma coisa assim, ou para pegar estrangeiros, né? Que a propaganda deles era sempre matando estrangeiros, né, basicamente. E daí eu botei tudo e fiquei acordado até às 3 da tarde. Não dormi nem um segundo. Daí às 3 da tarde bateu um cara na minha porta. Aí eu olhei pelo buraquinho ali e eu vi que era um cara assim, ele não parecia ter cara de bandido, nem nada disso, ele estava sozinho. Daí eu abri a porta, daí ele me atendeu, tipo, me recebeu super bem. Ei, Jefferson, blá, blá, blá. Vamos lá, eu vou te levar lá para Safe House, que ele chamava, que era uma casa tipo meio escondida para receber os voluntários dentro do Iraque, né? Daí eu já comecei a me sentir melhor, já pensei, não é o que eu estava imaginando. Era mais seguro, porque, mano, você imagina se é o que ele falou, o Estado Islâmico vai lá e coloca um negócio, venha matar o Estado Islâmico. Aí você chega lá... Você vira aqueles caras que eles põem no... Lembra aqueles vídeos que eles tiravam só a cabeça e mandavam pro mundo todo os vídeos? E aquilo ali é uma forma de... Era mais os americanos que eles pegavam, na real, né?
Qualquer estrangeiro, eles pegaram um japonês, tem várias brasileiro- histórias. Eu de lembro várias que brasileiro eles liberaram. Tinha pegado 2 brasileiros, eles não mataram, não. Que tinha Não, brasileiro. mas se eles pegarem numa excursão, por exemplo... Não, se eles pegarem, né, nós sempre, o tempo todo que nós estávamos na Síria, nós carregávamos uma bala extra, que é para nós mesmo, e uma granada extra. É melhor tu se matar do que ser capturado, né? Sem dúvida nenhuma. Porque eles vão fazer uma puta de uma cerimônia. Eles vão fazer uma tortura, festa. Né? Não, eles vão fazer a tua morte super especial. É tipo um show para todo mundo assistir. Né? E até chegar a hora, teve pessoas que eles pegaram, que eles recuperaram a pessoa para depois matar. Tipo, se a pessoa estava machucada, eles trataram a pessoa até ela ficar boa, para depois dar o show deles e matar a pessoa do jeito que eles achavam mais. Tu conheceu alguém que foi executado por eles? Conheci vários soldados que morreram lutando contra eles. Mas aí nesse trajeto aí até a Safe House lá, ele te explicou alguma coisa? Falou alguma... Não, quando eu cheguei no Safe House, tinha já uns estrangeiros lá, que nem eu. Tinha uns americanos, daí tinha um pessoal ali da Europa ali. Daí tinha uns que estavam saindo da Síria, né, voltando para o Iraque, e eu estava esperando, porque eles esperam um certo número para cruzar a fronteira. Então tu fica ali esperando dar um número de pessoas para eles atravessar. Né? Daí eu fiquei ali, eu acho, 2 dias, até que chegou a hora de nós atravessar a fronteira. Mas é algo meio que escondido e legal? Super escondido. Primeiro tu vai pro norte do Iraque, para as montanhas. Tu fica lá com um monte de pessoal que tá morando lá há montes de anos, escondidos. Daí um dia eles te botam, tipo é meia-noite, eles te botam num carro e eles dirigem tipo 4 horas pelas montanhas. Tipo, não tem estrada nem nada. Daí chego perto, na beira de um rio que divide os 2 países, né, que é o rio Tigres. Daí ali tu tens 2 exércitos que querem te matar tanto de um lado como do outro. Né? Uhum. O do lado de cá é o Peshmerga, que eles, né, são encarregados de cuidar da fronteira do Iraque. Tu não pode atravessar ele legal, então eles têm o direito de atirar em ti. E quando tu chega do outro lado, tem o exército do ditador, né, que está entrando num país em guerra que o ditador quer tomar conta. Daí tu fica ali a noite toda esperando a hora de atravessar aquele rio. Isso tipo super escuro, tu não vê nada, tu não vê um palmo na frente da cara. Assim, Cara, tu tá tem que ter desarmado coragem. ali, né? Tá sem nada. Vai desarmado ainda? Vai. Até Mas- chegar lá dentro, tu tá desarmado. Daí eles enchem um barquinho daqueles de plástico e botam 40 caras em cima daquilo para atravessar o rio. Caralho. E tu atravessa super gelado, super frio também. Que é um... Daí tu chega do outro lado, daí tu já tá dentro da Síria. Daí tu vai caminhando 4 horas, tu caminha a noite toda. Meu Deus, Até jornada. de manhã para chegar. Né? Mas isso é pra chegar num lugar pra se preparar pra ir pro combate, é isso? É. Aí você chegou lá, eles só, não, toma arma aqui, é isso ou tem uma preparação? Não, tu chega... Na época que eu fui, na primeira vez, né, em 2015, tu chegava lá, eles têm o IEPG, que é o exército que eu participei, né? O grupo que eu tava. Uhum. Tipo uma milícia, assim, né? E ali os curdos são encarregados, né? Daí eles têm uma basezinha que é escondida, assim. Daí tu chega lá, já tem todo mundo de uniforme, já tem uma organização, né? Já é bem organizado, assim. Daí ali tu senta, tu espera ali uns dias, 2, 3 dias, e eles decidem, né? Eles chamam um comandante que vai conversar contigo, coisa e tal, que é muito engraçado, né? Porque acho que tinha 8 de nós de estrangeiros, daí o comandante, por respeito, ele pergunta para ti o que tu queres fazer, né? Uhum. Daí eu disse, eu quero ir para um hospital, ajudar as pessoas, entregar água para as pessoas, ajudar as crianças. Daí ele disse, mas qual é a experiência que tu tem? Daí eu falei que, tipo assim, não, eu já tinha estado no exército, coisa e tal, eu sei mais ou menos como funciona tudo, coisa e tal. Daí ele disse, não, tu vai para a linha de frente. Mas então não era teu intuito ir pra linha de frente? Ser Não, eu queria ir voluntário? fazer qualquer coisa, né? Entendi. Mas Mas você já com- sabia do risco também que você poderia estar na linha de frente, então. Não, eu tinha uma ideia, que tipo assim, se eu chegar lá e eles disserem vai para a linha de frente, eu iria, né? Entendi. Mas eu fui com a ideia de fazer Tu não outras tentou recusar, coisas. não?
falando, pô, me vê um hospital aí. Não, nem tentei, uma coisa mais cara. suave. Não, nem tentei. Eu tava, tipo, preparado mesmo, tipo, para fazer qualquer coisa para ajudar os caras. Mas e aí, como que foi? Tipo, aí eles te prepararam, dá uma formação, não, só entrega a arma Não, e em fala, 2015 não tinha isso. Quando eu voltei em 2016 tinha, mas daí eu não precisei, que eu já conhecia, né? Já era parte do grupo. Então, o processo foi esse. Mas em 2015 não, eles só me deram uma AK e botaram em cima de uma caminhonete e me mandaram para a linha da frente. Que nem agora eu vi que teve os ataques lá acho que foi do Hamas, né, contra Israel. Aí Israel conseguiu derrubar lá com a Iron Dome, mas revidou. Aí quando foi de revidar, anunciou onde ia ser, né? Falou, vai ser nesse local. Onde tivesse uma pessoa que era do Hamas e que eles queriam derrubar, o local que a pessoa morava, eles avisaram e falaram, se você morar nesse prédio, tem que sair, não vai ter jeito, vai ser derrubado nesse horário. Aí na hora que falaram que ia ser derrubado, caiu o negócio certinho, só aquilo, só o prédio assim, ó. Aí um dos locais foi onde era a rede Al Jazeera, né? Tu viu isso? Que é a rede que cobria e tal, que tava cobrindo o confronto, que é a rede TV, né? Então, a galera tá criticando que talvez há uma queima de arquivo também. Porque o dono do canal até chegou a falar com eles, falando, não, por favor, deixa a gente só tirar os HD, depois vocês derrubam tudo, o computador, o que for, a gente só quer os HD para não perder o nosso conteúdo, né? Ele falou, não, aqui é padrão, a gente tá fazendo a gente tá revidando, né, a um ataque muito sério que foi dado, porque foi mandado, acho que 1000 mísseis de uma vez, nesse confronto último que teve. E aí, é assim, né, porque lá hoje, teoricamente, não tá tendo um confronto armado o tempo todo, né? Não, e nem nunca vai ter, né? Porque não tem como, né? É uma força muito maior que a outra, né? E não é só isso, né? Eles preferem bancar esses grupos pequenos do que fazer um ataque militar mesmo, de verdade. Eu acho que isso aí não vai mais acontecer. E esses grupos terroristas têm chance de alguma hora tomar um território do tamanho de um país? Ou de um estado, sei lá? Sim, que nem o Estado Islâmico fez. Tu ganha em menores números, tu ganha mais território do que com grandes exércitos. Tipo, 10 homens conseguem andar super rápido. Uhum. Um exército de milhares de homens é super lento. A expansão é menor. E o estrago é maior com menos homens, né? Geralmente. Por quê? É maior. Porque tipo, quando nós invadíamos o vilarejo, poderia ter tipo 1000 homens do Estado Islâmico lá dentro, mas nós entrávamos em 40. Mas aí tu distribui aqueles 40 homens, a outra pessoa não sabe quantas pessoas tem ali do outro lado. Vocês viam fácil. Então tu faz muito mais estrago com menos gente do que se tu fizer um exército inteiro caminhar junto, né? E tipo assim, se tu chegar com 20 tanques ou 300 tanques, ninguém vai ficar ali te esperando para todo mundo vai recuar para algum lugar, daí quando tu sair eles voltam, né? Que foi o que eles fizeram no Iraque e Afeganistão. Uhum. Quando os Estados Unidos foi em massa, né, com 300 mil homens, todo mundo recuou. Daí quando o exército saiu, que deixou só certos números para guardar as áreas, daí tu ataca aqueles pequenos números, né? E hoje em dia o Estado Islâmico ele está em qual patamar? Não, só tem umas células aqui e ali, tipo uns gatos. Bem menor. É. E tem alguma coisa parecida com ele atuando por lá? Não. Só pequenos grupos, igual tu falou, né? Então hoje está mais difícil de acontecer o que eu falei, de pegar um território e tal. Tá bem difícil. E precisa ter também um financiamento grande de alguém, né? Interessado. O Bin Laden lá ajudou muito, né? Porque ele era de família rica, né? Na época que ele quis financiar o grupo terrorista. Mas ele era lá no Afeganistão, né? Naquela área. Sim, ele é em outra área ali. Mas ele financiou um grupo terrorista também. Mas não era só a família dele, né? Os países por trás do objetivo dele, né? Que geralmente é a Arábia Saudita. A família dele foi só... Catar, esses países assim que bancam os terroristas. E ali a treta era com os Estados Unidos mesmo, né? Direto. Onde? No Afeganistão? Não, na verdade, daquilo ali foi tudo um erro, né, dos Estados Unidos, um mau cálculo porque o Bin Laden não é a Al-Qaeda, né, não tem nada a ver com o Talibã. Uhum. Mas ele estava dentro do Afeganistão e eles têm uma cultura, né, que tipo assim, quando eles têm visita, a maioria dos países árabes é assim, se tu és um visitante, ninguém pode te fazer mal enquanto tu estás dentro da casa deles. Eles te protegem.
independente de quem tu for. Sim. A hora que tu sair dali, daí é problema teu, mas enquanto tu estás ali, eles te protegem. É por causa do Maomé, né? Que era viajante e tal. Né? É. Daí o Talibã disse isso, tipo, ele está aqui, mas ele está só visitando, ele não pertence aqui. Espera até ele sair e pega ele. Uhum. E os Estados Unidos disse, acho que eles deram na altura 48 horas para o Talibã entregar o Bin Laden. Eles disseram, não, mas nós não podemos ir contra a nossa cultura, nós não vamos entregar o cara. Daí eles invadiram sem motivo nenhum, né? Devia ter esperado, uma hora ele ia sair dali. Que foi o que ele fez. Né? Ele foi pego no Paquistão, que nem tem nada a ver com o Afeganistão. Né? Aí a guerra também foi se espalhando, né? Os confrontos. Porque ia atrás dele, né? Ele teve uma época que ele ficou escondido. Não, a guerra permaneceu no Afeganistão, que não tinha nada a ver com Al-Qaeda nem nada disso. Né? Porque ele até foi expulso de lá. Embora, né? Ele saiu e foi para o Paquistão. Ele foi morto no Paquistão. E ele foi até. Teve uma época que ele arrumou briga com o governo lá. Porque ele queria que o governo se juntasse a ele, né? Ali essas coisas políticas, eu não sei de muitos detalhes, assim. Eu sei que a história, da base da história foi essa aí, que o Talibã não tinha nada a ver com as torres gêmeas lá, nem nada disso. É isso que eu ia perguntar das torres gêmeas. Acho que foi ele mesmo que mandou os ataques lá? Foi ele bancado pela Arábia Saudita, né? Que são os melhores amigos dos Estados Unidos. Mas qual que foi o motivo? Teve alguma coisa? Tipo, os Estados Unidos fez alguma coisa, eles revidaram ou eles que Sim, foi acordos que eles fizeram com o Bin Laden, com a Al-Qaeda, para lutar contra a Rússia, né? Eles disseram, se vocês lutar contra a Rússia, isso lá atrás, né? Nos anos lá 60, não sei quando. Se vocês fizerem certas coisas, nós apoiamos vocês e damos certas coisas para vocês. Daí o Bin Laden foi lá com o grupo dele, expulsou a Rússia de dentro do Afeganistão e os Estados Unidos disse, não, nós não vamos dar coisa nenhuma. Acabou nosso trato. Os russos foram embora. Daí o Bin Laden virou o pior inimigo deles. Ele mandou. É que os Estados Unidos têm essa mania, né, de fazer acordos com terroristas. Né, de bancar eles para fazer o que eles não querem fazer. Daí depois eles, no meio do caminho, eles dizem, agora não tem mais trato nenhum, não tem mais acordo nenhum. Foi caro para eles, né? Ele foi logo no... Ele foi num símbolo, eles né? Eles fizeram faz pouco tempo com os curdos a mesma coisa. Eles davam apoio aéreo para os curdos, que era o povo que eu estava lutando com eles. E quando eles entraram em Raqqa, que acabaram com a capital, os Estados Unidos disseram, não, agora nós não damos mais apoio para vocês, tchau, até logo. Tipo assim, como assim? Nós perdemos não sei quanta gente lutando para vocês. Eles abandonaram a causa. Sem muita... Isso é uma característica do americano. O trato dele só dura enquanto eles estão ganhando. A hora que eles não ganham mais, já era. Esse cara também é um povo sem alma. O cara gosta de sugar também, né? Tudo. Mas daí eles se dão mal nessa brincadeira aí. Então, o negócio da Torre Gêmeas foi um estudo, né? Eu acho que os caras falaram, vamos só bater um avião no prédio. Eu acho que não sabiam que o prédio ia cair, onde tinha que acertar pra... Isso aí ninguém nunca vai saber, né? Mas que foi o Bin Laden que planejou, foi. Mas você acha que não foi planejado tudo? Tipo, não bate lá embaixo não, bate em cima que isso vai fazer com o prédio. Tinham tentado explodir antes, embaixo. Eles tentaram. Acho que foi 2 anos antes eles tentaram explodir com um carro-bomba. Embaixo das Torres Gêmeas. Só que daí não deu certo. Conseguiu logo os 2. Conseguiu os 2, aí atacou o Pentágono no mesmo dia. E primeiro atacar acharam a Casa que era Branca acidente, também. né? O primeiro avião. Aí dá o que viu o outro, na outra torre. A primeira, quando bateu na primeira torre, estava sendo noticiado como acidente, ou o que poderia ter sido, mas ainda era acidente, né? Meio que preservando ainda as vítimas também, né? Porque ninguém tava... Aí do nada veio o segundo, aí já começou. Não, então é a guerra mundial, eu não sei o que... Porque é o desespero, né? Ninguém tava atacando, ninguém tinha essa coragem de atacar os americanos, só em ataques terroristas, mas nunca naquele nível, nunca naquele tamanho, né? Dentro de Manhattan. O coração deles, né? Ali. Foi tipo que nem os americanos desrespeitaram o sagrado de um lado e o sagrado deles é o dinheiro. Então os caras atacaram onde? No maior símbolo deles de poder financeiro. É isso. Pra mim é isso que eles quiseram fazer. Atacar no sagrado do americano. Tanto que o Bush, no dia seguinte, ele deu
uma entrevista, uma das coisas que ele falou foi o seguinte: se vocês quiserem ajudar os Estados Unidos, saiam para comprar. Façam compra, essas coisas assim, tipo, comprem. Porque era assim que ajudava a economia, que ia financiar, que ia financiar a caça a esses caras. E aí, desde então, a caça não, né? Foi 2001, né? A Torre Gêmeas. Foi em 2001 e foi, eu acho que 11 anos que demorou pra conseguirem abater ele, né? Uma doideira. Demorou pra pegar ele. E quando pegou já era o Obama já. É. Ficou uma cota. Já era, acho, o segundo mandato já do Obama. Então, o cara ficou Ele era escondido. poderoso também, né? Muito. Demais. E Super inteligente, né, cara? Ele construía, Como né? como é que um cara do meio do deserto com um radinho amador faz uma coisa dessa, né, cara? o cara ele é Nem formado em engenharia. Né? comunicação tem, né, cara? É. Eu- E os caras com satélite, com... Toda hora que a gente vê em filme é os americanos sempre que estão E é investigando, engraçado, vigiando. né, que Bin Laden tinha 2 metros de altura e os árabes são super baixinhos. Né? Ele era alto, Bin Laden? 2 Não metros era- de altura. era fácil de reconhecer Ele é um ele? cara que, tipo, não tem como andar numa cidade daquela e ninguém vê o cara. Caraca. Ele vai ser o cara mais alto da cidade toda. Caralho, eu não E sabia ele que era andou alto, por não. esses países todos árabes e ninguém pegou o cara, nenhum espião, nem alguém cuidando, nem... E com 9 esposas e uma cacetada de filhos, né? Tudo seguindo ele. Eu vi que acharam no notebook dele, estavam procurando coisas, né? Lá e tal, fazendo averiguação. Aí ele tem uma cunhada que é brasileira. Tinha uma cunhada que era brasileira. Aí, acho que a filha dessa cunhada assistia Pica-Pau no notebook do Bin Laden. Com 9 esposas, tu vai ter parentesco em tudo quanto é país do mundo, né, cara? Não, mas a sobrinha ia pra lá e tinha os episódios do Pica-Pau dublado em português, tá ligado? Aí imagina, no meio dos arquivos tudo lá secreto, aí, episódio 10 do Pica-Pau, Dublado. dublado em português. Eu vi que ele até morava dentro das montanhas. Ele construía, né? Para os Estados Unidos não achar ele dentro da montanha. Nossa. Eu vi que os últimos dias dele foi numa casinha que ele fugiu até o último segundo. Não, ele tava numa mansão, Tava na casa grandona, né? Mas ele foi morto dentro da mansão? dentro da mansão. A casa dele era tão grande que eles pararam um helicóptero Sim. no quintal do cara. Será? E ninguém achava ele. Cara será de que 2 metros, morando numa mansão gigantesca. Mas será que os Estados Unidos não achava mesmo no que, tipo, tinha alguma coisa ali? Não achava, senão já tinha pego o cara. Não. E quando eles mataram e deram fim no corpo, foi só pra não, sei lá, Eles não sempre exaltar? fazem isso, né? Eles sempre fazem isso. É o caminho contrário do Estado Islâmico, né? Se eles pegam um cara que é muito grande, eles atiram no oceano para não ter sepultura, senão vai todo mundo lá tornar Cultuar. o cara um ídolo, né? Ah, pode que então. Mas tiraram foto, fizeram tudo, né? É, tiraram. E se eles só chegassem, não, pega o Bin Laden e já era. Não tem foto lá, acho que ninguém ia acreditar, não. É, provavelmente, porque o cara já tá sumido não sei quanto tempo. Aí você fala do nada que pegou e não tem uma foto. Não sei se vocês viram um vídeo de um soldado americano, ele voltou da guerra. Eu acho que afetou o psicológico. Ele pegou um AK, botou aqui e foi acender um cigarro e sentou o dedo, mano. Gravando. Você chegou a ver esse vídeo? Não. Recente isso aí. E um moleque novo. Lá acontece muito, né? Porque lá tem bastante conflito. Então vai muita gente pra Não, mas guerra. ele já tinha voltado, né? Ele já tava. Não, então, que nem o sniper americano, lembra que a gente falou? Mas foi o cara que matou ele, né? Então, mas foi um cara desse. Um cara que surtou. O sniper americano montou lá meio que uma Pra ajudar, terapia né? com armas, pros caras terem aquele contato, né? De grupo, de volta, poder conversar em conjunto. E aí o cara foi, pegou a arma e matou ele. Não, eu tenho um cara que eu fiquei super amigo na Síria, um americano de Boston. Nós ficamos juntos um tempão lá, lutando junto. Ele também, ele voltou pra casa e uma noite ele pegou e cheirou cocaína até morrer. Cara, e nem era um negócio que ele fazia, assim. Não, Foi só uma noite mesmo que a cabeça dele não, deu. acho que ele decidiu, na real. Tipo, ele não queria se matar de outra forma, escolheu aquilo ali. Tipo, igual você. Isso é porque perde confiança de que o mundo tem uma solução? É tipo isso? Eu acho que é, cara. Fala, mano, É tudo tipo, que eu tu não fiz- bota mais fé no ser humano, entendeu? É É. tipo, eu sei o que vocês são capazes e eu sei
a maldade que tem nisso tudo, e é tipo, eu não quero mais fazer parte disso. Porque esses caras que eu conheci que se mataram não eram depressivos, não sofriam de ansiedade, nem nada dessas coisas, né? Eles simplesmente decidiram, não quero mais fazer parte disso aqui. Foi uma decisão racional, de certa forma, né? Geralmente de soldados é tipo, eu não quero mais ser parte de nada disso aqui, eu quero sair fora. E até a forma que o cara aprende a lidar com a morte é diferente, né? Tem um tabu que é meio que quebrado, né? Tipo, ele entende que em algum momento ele vai o teu morrer. medo da morte vai Diminui. embora, né, cara? Eu não tenho medo nenhum de morrer, cara, de situação nenhuma. Não tô nem aí. Pra ser sincero, pra mim não faz diferença eu estar vivo ou se eu morrer, por exemplo. Mas eu acho que é por causa disso, é por causa dessas experiências que tu vê tanto daquilo que se torna tipo o mesmo que tá vivo. Então, se tu viver no meio dos mortos, tu vai achar uma coisa comum, né? Virou um ponto pros Estados Unidos hoje de aproximação. Mas ali foi negociação, não foi? Foi, mas Acho foi um que foi, negócio né? bem ruim pra eles. Sempre é, né? Foi um negócio que não teve cabimento, né? O Havaí foi pior ainda, né? Porque eu acho que eles compraram o Havaí, eles deram $1 para cada cidadão do Havaí. E compraram as ilhas todas. Cara, americano é filho da puta, cara. O americano... Mas também quem é que vai fechar um negócio desse, né? Que também fizeram a mesma coisa com o canal do Panamá aqui, né? O cara que estava antes, o presidente lá do Panamá, não sei se era um presidente ou um ditador, ele disse que faria o canal se o dinheiro, se eles fossem encarregados pela mão de obra, né, o povo do Panamá, e toda a grana que os navios pagavam ali de tarifa ia ser para educação e saúde e a coisa toda. A CIA foi lá e matou o cara e pagaram um corrupto lá para ser candidato de coisa. E os Estados Unidos é que construiu o canal e ficou encarregado de receber as tarifas durante, eu acho, até 10 anos atrás. Né? Os caras falam... Mas se também. não fosse eles, ia ser a Rússia, e se não fosse a Rússia, ia ser a China, os poderosos que tomam conta do planeta. Né, mas o Panamá e os Estados Unidos, eles não são amiguinhos, né? Hoje em dia já tipo, amorteceu isso aí. Mas né? Tipo, se fugir um bandido dos Estados Unidos, ele ir pra lá, eles não mandam de volta, né? Fala, não pode vir pegar seu bandido. Não, se ele quiser ficar aqui de boa, acho que é. Tem uns países que não extraditam, né? Seu próprio mas cidadão. O Brasil também tem várias coisas que são contra as leis dos Estados Unidos. O Robinho tá aí. Que a Itália pediu, né? Lá. Mas tipo assim, né, as Farc, né, é considerado um grupo terrorista na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil não. Tem coisas que o Brasil difere desses 5 países grandes, né, que dominam. Foi considerado agora foi considerado não, eles se transformaram, né, num partido político ali na Colômbia, mas só alguns países aceitaram, né? Você fez amizade lá próxima? Tipo, pô, esse aqui é meu amigo mesmo, um companheiro lá que virou amigo. Tem vários, cara. Tu começa a criar uma puta amizade com todo mundo, né, cara? Tu tá vivendo 24 horas com os caras. Né? Você chegou a perder algum amigo assim que você fez lá próximo? Perdi várias pessoas, cara. Várias pessoas. E daí teve alguns também que voltaram e se mataram depois de entrar em casa também. Por causa que o psicológico muda, né? A pessoa fica... Tu teve alguma dificuldade quando voltou? Cara, eu tive, entendeu? Eu fui até, procurei ajuda. Eu fui no centro dos veteranos lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, e fui lá e pedi ajuda. Daí eles me indicaram um psiquiatra, um psicólogo, coisa e tal. Eu fiz um tratamento ali de 6 meses mas tem muitos que não fazem, né, essas coisas, que eles voltam e entram na vida normal, no dia a dia. Né? Direto já, né? Sem uma pausa nem nada. Porque deve ser, querendo ou não, você deve ficar com medo de tudo, né? Aquele carro tá vindo ali, tipo... Tem uma certa paranoia, mas é mais coisa interna mesmo, entendeu? Tu começa a ver o mundo de uma forma diferente. O que foi mais difícil pra você depois que você voltou? Você falou... Foi voltar pro dia a dia, tipo, viver uma vida comum que nem todo mundo, tipo, acordar e trabalhar. Qualquer barulhinho você achava que era tiro ou algo assim? Tem gente que fica assim, né? Não, eu só sentia, tipo, isso aí eu não sentia, eu sentia muita tristeza, assim. Entendi.
Pelo que tu tinha vivido e visto. Falta de esperança. E quando tu saiu a primeira vez foi por quê? Eu fiquei, a primeira vez que eu fui, né, depois de eu entrar e coisa e tal, eu fiquei 4 meses. Eu estava lá 4 meses, foi a época mais pesada, assim, da Síria, que é aquele começo ali de 2015 até quase 2016. Daí a maioria dos alimentos que nós tínhamos era tomate e pepino. Em 4 meses que eu fiquei lá, acho que eu comi 2 vezes carne só. Caralho. E a água era extremamente podre. Tipo, tu toma água que tu encontra nesses vilarejos que já estão abandonados, tipo, há 1 ano. Né? E a água tá lá parada. Daí tu tem que tomar aquilo ali, que é a única coisa que tem para tomar, né? Então tem gente também que tem problema de saúde Não, no meio do processo. diarreia e vômitos é uma coisa super comum. A maioria dos soldados, o tempo que eles ficam lá, eles têm diarreia e vômito, né? Daí eu tava super, depois de 4 meses, eu tava tipo pele e osso, basicamente. Já não tinha mais força. Não tinha mais força. Daí eu disse, não, eu quero voltar. Eles me botaram num carro e levaram embora. Daí quando eu entrei no avião para voltar, eu comecei a me sentir super mal. Parecia que eu tinha abandonado todo mundo. Comecei a me sentir super culpado. Daí eu voltei, fiquei 7 meses. Tipo, me recuperei super bem, fiz uns treinos, comecei a controlar a minha dieta. Tipo, em vez de comer 3, 4 vezes por dia, eu comia só uma refeição para, tipo, me preparar, né? Daí eu voltei com a bola toda. Aí quando tu voltou, tu já era um veterano. Já conhecia todo mundo, os comandantes já me conheciam. Tinha patente, tinha alguém assim? Não, não tem nada disso. Eles estão um grupo socialista, assim. Eles acreditam em comunismo e socialismo, essa coisa toda. Aí, tipo, não tem, tipo... Eu tô falando, comandante, que eu sei que o cara era encarregado, né? Mas, na verdade, eles não têm patente nenhuma. Tem um cara que é encarregado de todo mundo igual. Todo mundo igual. Tinha outros brasileiros lá contigo, não? Chegou a conhecer? Na segunda vez que eu fui, tinha um tal de Luiz, que é aqui de São Paulo. Entendi. Mas fora ele, não. Nunca vi nenhum brasileiro. Na segunda vez já foi mais tranquilo? Não tinha tanto segunda combate? vez o grupo estava super organizado. Não, tinha mesmo número de combate. Entendi. Daí eu fiquei 6 meses. Eu fiquei 2 meses a mais, quase, do que a primeira vez. E aí a guerra ainda era a mesma coisa, o mesmo confronto? Era o mesmo confronto, mas o Estado Islâmico já estava bem menor. E eles estavam tudo recuando para Raqqa, que era a capital deles, né? Daí nós já estava quase rodeando o Raqqa inteiro, que era o centro deles. Então já... Daí, quando eu vim embora, não deu... A segunda vez, não deu 1 mês, eles perderam o centro deles, a base deles. Então já era o momento final ali, né? Da guerra. Por que você decidiu 2017. voltar da segunda vez também? A segunda vez eu saí porque eu sabia que, tipo assim, já acabou. Já estava ganho já, né? Entendi. E hoje tu se prepara, assim, se condiciona para caso precise em algum confronto, alguma coisa assim? Não, só faço exercício mesmo, questão de saúde. Mas você pensa em voltar? Você vai? Eu gostaria de fazer trabalhos voluntários, assim, mas eu não diria como combatente, assim, de ir para a linha de frente ou coisa assim, mas ajudar de alguma forma, sim. Mas eu penso. A questão financeira, eles ajudavam? Etc. Não, trabalho... Você falou que você trabalhava com pedreiro, né? Pedreiro, mas aí falou que você foi para os Estados Unidos, para a Califórnia, etc. Eles não ajudavam em nada disso, é tudo do seu bolso. Não, é tudo do teu bolso, cara. E como é que eles se financiam, por exemplo, esse carro que faz o translado? Quem que financia isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde vêm as armas, como é que eles fazem. Eles têm o apoio dos Estados Unidos aéreo, né? De ataque aéreo. Tipo, eles chamam e o avião vem e bombardeia, né? Mas fora isso aí, eles não têm apoio de comprar armas e coisa e tal. Mas a arma, quando é recebida, tem ideia por onde que chega, não? Não, ninguém tem. Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde sai o dinheiro porque para financiar isso tudo. Mas aí, tipo, se você chegar nos Estados Unidos hoje, você não é uma pessoa comum. Você tem, tipo, uma carteirinha que te apresenta como combatente, etc. Não. Igual um veterano mesmo? Eu servi no exército lá, né? Dos Estados Unidos. Entendi. Achei que você tinha servido aqui. Não, eu tenho minha carteirinha de veterano, mas do exército lá. Não tem nada a ver com... Como que um brasileiro faz para servir o exército de lá? Na época que eu fui era diferente. Eu fui para lá, eu tinha 20 anos, né? 1994. Hoje em dia é super complicado.
Naquela época era mais fácil. Você saiu de lá para ir para a guerra, não saiu do Brasil? Eu saí da Califórnia. Achei que ele tinha saído daqui, do Exército Brasileiro, etc. Então, realmente não é um rolê comum de brasileiro ir pra lá. Mas, tipo assim, eu tenho um amigo lá que ele entrou até ilegal nos Estados Unidos alguns anos atrás. Aí ele, com a namorada também legal, mas ele teve um filho, uma filha. Aí essa filha possibilitou ele ter os documentos. E agora ele entrou pro Exército dos Estados Unidos. Ele entrou pra... Eles recebem também, né, imigrante e tal, mas tem que ter uma condição física, tem que ser... É mais por teste mesmo, escrito, entendeu? Não é escrito, mais tanto físico, porque ele era mais magro que eu. E entrou... Os físicos eles te preparam lá dentro, né, quando tu entra lá. Mas é mais se tu tem capacidade, o que tu... conhecimentos gerais, né? A preparação lá já é mais voltada pra guerra mesmo. Nos Estados Unidos, né? O bagulho a bala conta. Sei lá, tem, né? Não, e os caras vai muito, né? Os Estados Unidos sempre tá com tropa em algum lugar que tem guerra, né? Eles têm base quase no mundo todo. Quase no mundo todo eles têm gente. Mas então os americanos ajudavam vocês. E tinha alguém que ajudava os Estados Unidos com ataque aéreo. Com ataque aéreo. E tinha alguém que ajudava eles, o Estado Islâmico? Não, com ataque aéreo não, eles não têm nada de... De alguma outra forma? Tem, né? Os países árabes ajudam o Estado Islâmico. Mas aí são um grupo terrorista, né, religioso. Então sempre tem alguém financiando. E lá na Síria? Não tem creche pra ninguém, cara. Tem que pagar. Educação lá é paga, tudo pago. Quando tu foi lá pra Síria, tu conheceu alguém que vivia lá? Pegou amizade com alguém que era de lá? Não, os curdos, né, que é o grupo que eu tava, são todos de lá, né, a maioria deles. E daí tem os estrangeiros que são gatos pingados, assim, que vão de voluntários, né. Tu mantém contato com eles pra ir acompanhando? Eu mantenho com alguns, bem poucos. Tem uns que saíram de lá e foram pra Ucrânia, né, lutar lá também. Tem uns que quer viver isso, né? Tipo, não, pulando de galho em galho. E qual que é a situação do país lá agora? Como é que tá? Na Síria? Tem o norte da Síria, os curdos cuidam, que é esse grupo que eu tava. Eles tomaram conta daquela região toda. Daí a parte central ali, sul, é o ditador que tem controle o ditador apoiado pela Rússia, né? Então tá dividido no meio, mais ou menos. Mais ou menos. Daí tem outros grupos também aqui e ali que dominam regiões bem pequenas. O cara que é ditador é apoiado pela Rússia? Isso. O Bashar al-Assad é apoiado pela Rússia. Aí ele ganha armamento, essas coisas, a Rússia tem um pouco de militares lá que tomam conta de certas regiões, tipo Damasco, as cidades principais, assim. A guerra de vocês era contra o Estado Islâmico, né? Não contra eles. Não. Mas hoje o governo ditatorial lá faz mal para a Síria. Ou não? Não, é tipo assim, explicando ali, né? Quando o Estado Islâmico tomou conta de parte da Síria, eles expulsaram o exército do ditador. Daí o grupo que eu estava, né, que são os curdos, quando eles lutaram contra o Estado Islâmico, não tinha mais o ditador ali, que o Estado Islâmico já tinha tirado eles daqueles locais. Entendi. Né? Daí ficou aquele vácuo sem militares, né? Daí era só grupo contra grupo. Quem ganhasse, ganhava a região. E hoje em dia tu acompanha então a situação do país para ficar de olho vendo o que vai acontecendo. Mas eles estão no impasse agora, né? Tá tudo meio parado, assim, ninguém tá lutando. Eles estão tentando decidir politicamente quem é que vai ficar com o quê, né? Então já tá evoluindo. Porque o ditador não quer abrir mão de nada, né? O que eles ganham com isso? Tipo, quem que ganha no final mesmo? A guerra começou porque o povo queria liberdade. Eles não queriam mais aquele ditador, né? O Bashar al-Assad. Daí os Estados Unidos apoiou o povo a lutar contra o ditador, né? Daí quem tem a ganhar, nesse momento, o povo, se eles conseguirem tirar o ditador, mas agora a Rússia veio apoiar o ditador, então vai ser impossível, né? Pode ser uma guerra até entre Rússia e Estados Unidos também, ou não? Não, isso aí nunca vai acontecer. Que acaba o dia o mundo, que acontecer, né? A Rússia acaba com o mundo. Acaba o mundo todo. Putin é o cara mais poderoso da face da Terra. Ele tá há quantos anos? Mais de 20, né? Não é só isso, ele tem o maior número de bombas nucleares, ele é o presidente mais bem instruído do planeta Terra e ele é um dos homens mais ricos do planeta Terra também. Mas aí é doideira, que aí chega um nível e fala, eu sou tão foda que a gente não pode nem brigar.
Tipo, né? Exatamente. E aí no final fica... Tu não mexe com alguém que tu sabe que tu vai perder, né? Então, mas até ele vai perder, né? Tipo, fala, eu posso ganhar, mas eu vou morrer junto, tipo... A Rússia nunca perde. Mas se tiver Eles uma perdem guerra... a população toda, mas eles não perdem guerra Mas nenhuma. essas bombas aí não vai sobrar ninguém, eu acho. Você acha? Vai sobrar quem pra contar a história? O único país que encararia a Rússia seria ou a China ou os Estados Unidos. O resto não tem nem chance, né? Os Estados Unidos não vai. Porque eles iam perder muito feio, né? E eles se fazem dos melhores do mundo. Então eles não querem pegar de frente com alguém que possa derrotar ele. E a China prefere derrotar todo mundo economicamente, que é o que eles estão fazendo. Então essa guerra aí nunca vai acontecer, né? Entre os grandes. Mas tem o da Coreia lá, o Coreia do Norte. Do Norte é que é o ditador lá também. Ele também tem um poder, não tem? Não, mas é um país minúsculo, né? Então, mas falo, se ele quiser começar uma coisa grande, ele consegue, né? Se a China apoiar ele, sim. É que Sem sozinho apoio, é não. difícil. Não tem volume. Então, mas eu entendeu? falo, beleza, pô, começou. Você acha que vai acabar assim? A gente ganhou. Acho que vai ser um estrago no mundo, no planeta Terra, que vai ser difícil voltar, né? Porque vai ser uma guerra nuclear. Depende do tamanho do ataque, né? O que tem mostrado agora, né, ultimamente na história, é que as pessoas preferem esses conflitos. Até o governo da Turquia, né, ele prefere pagar grupos do que mandar o exército dele lutar contra alguém. Entendi. É isso que vai acontecer. É esses grupos se autodestruindo, os pequenos grupos financiados por esses países gigantes. Mas eles botar o exército deles mesmo para combater é muito difícil, né? Eles sabem o estrago que... Se tiver uma guerra, Estados Unidos e Rússia, eu acho que os outros países vão ter que tomar posição, né? Igual o Brasil. Eu acho que ele teria que vai ter que tomar uma posição. Porque daí um país começa a exigir tipo exclusividade com o outro, de negociação, de parceria comercial, essas coisas, né? Não, a grande guerra entre todos esses países aí, os grandes, né? É território, não é mais nada. Não, ele supondo se começasse realmente uma guerra, entendeu? A Rússia apoia o ditador na Síria, por quê? Porque eles não querem perder. Se um dia eles precisar aquele ponto geográfico ali, eles podem mandar as tropas para ali, né? E é assim que os Estados Unidos faz. Ele quer estar o mais próximo possível da Rússia e da China, né? Com bases, com soldados e coisas e tal. Então eles apoiam até financeiramente esses países no Oriente Médio para eles, se rolar algum problema, eles terem para onde ir, né? Tanto é que o Kuwait foi o país principal na guerra contra o Iraque e Afeganistão, né, para os Estados Unidos, porque o Kuwait era amigo dos Estados Unidos, eles podiam mandar todos os aviões para lá, que é do ladinho do Iraque e Afeganistão, e lutar dali, né? E o interesse lá, o interesse maior que tem por lá é realmente no petróleo ou o que os americanos têm na região? É mais geográfico do que qualquer outra coisa. Mas por conta do que dá para extrair da região ou não? Não. Só por conta de posicionamento militar mesmo? De domínio mundial, econômico e militar. Porque o óleo no final, tipo, se eles extraíssem... Vamos supor que os Estados Unidos extraíssem todo o óleo do Iraque. Não pagaria o que eles gastaram.